é que a maioria tenta decorar lances, fica tentando memorizar a teoria de aberturas. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é que os jogadores não entendem os planos, não entendem as ideias por trás de cada lance, tanto na abertura quanto no meio-jogo. E um terceiro erro típico é acreditar que a abertura que está sendo utilizada ela não é boa e assim ficar trocando de aberturas e dessa maneira ficar com um conhecimento superficial de cada um. De cada abertura, não conseguindo assim aprofundar nas posições. Então esses são alguns erros típicos que eu não quero que você cometa, certo? Então por isso que durante essa aula eu vou te explicar a maneira correta de estudar aberturas. Bom, e agora eu vou te explicar como você pode estudar aberturas entendendo o porquê de cada um dos lances. Eu quero te explicar como é possível você entender os planos tanto na abertura quanto na transição para o meio-jogo. Bom, e para começar, é muito importante que você compreenda os fundamentos do jogo na abertura. Existem alguns princípios do jogo na abertura que todo jogador deve dominar. Dominar esses princípios é muito mais importante do que você conhecer a teoria da abertura, pois a partir desses princípios você vai conseguir tomar as decisões corretas na abertura. Bom, e para ficar claro cada um desses princípios, eu vou analisar com você uma partida que é muito instrutiva. Bom, e quais são esses princípios? Bom, os princípios do jogo na abertura são 3 princípios, os mais importantes. Então você sempre deve levar em consideração esses princípios. E quais são eles? O primeiro princípio é o princípio do desenvolvimento. Você deve colocar suas peças em jogo o mais rápido possível. Quando você observa partidas de grandes mestres, de fortes jogadores, você pode observar que esses jogadores colocam as peças em jogo rapidamente para que assim possam transformar essa vantagem no desenvolvimento, esse desenvolvimento em um ataque. Então, mobilizar as peças o mais rápido possível é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio do centro. Então você deve controlar o centro, seja com os peões ou então colocando as suas peças atacando o centro, pois dessa forma as suas peças vão ficar melhor colocadas, elas vão ficar mais ativas. E o terceiro princípio do jogo na abertura é lutar contra as ideias do seu adversário. Então você vai tentar dificultar o desenvolvimento do seu adversário, você vai tentar dificultar o controle do centro do adversário. Então esses 3 princípios eles vão ficar muito claros nessa partida que nós vamos analisar agora, que foi uma partida jogada por um campeão mundial, que é o 5º campeão mundial, o Max Euwe. Bom, então, vindo agora para a partida do Euwe, que estava de brancas, nós vamos começar a análise onde vai ficar claro cada um desses princípios. Bom, então as brancas começaram com o lance 1, E4, então é um lance bem natural, controlando o centro. As pretas responderam com E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4. Bom, essa abertura ela é conhecida como abertura italiana, quando as brancas fazem o lance bispo C4. Até o momento, lances muito naturais, sempre lutando pelas casas centrais e colocando as peças em jogo o mais rápido possível. Então, quando nós falamos sobre o desenvolvimento, é importante que a cada lance você coloque mais uma peça em jogo e não perca tempos mexendo mais de uma vez com a mesma peça. Isso pode custar caro, pois você pode ficar atrasado no desenvolvimento. Bom, depois do lance bispo C4, as pretas responderam com bispo C5, outro lance bem natural de desenvolvimento. Até aqui, lances sempre desenvolvendo as peças, controlando as casas centrais. E nesse momento, as brancas fazem o lance C3. Bom, e qual é o objetivo desse lance? As brancas estão mexendo com o peão, então geralmente na abertura o ideal é que você não faça muitos lances com os peões, pois você tem que colocar as suas peças em jogo rapidamente, mas esse lance C3 ele tem um objetivo muito importante, que é lutar pelo centro. As brancas querem fazer o lance D4, assim ficando com 2 peões centrais, controlando assim todo o centro. Então esse lance ele faz bastante sentido pensando no segundo princípio do jogo na abertura, que é controlar o centro.
Lances como, por exemplo, o lance H3, seria um lance com o peão também, esse tipo de lance já não faz sentido, pois não desenvolve peça, não luta pelo centro. Então, na hora de escolher os seus lances na abertura, você sempre deve levar em consideração estes princípios. Bom, então, Max Euwe seguiu com o lance C3, com a ideia de fazer D4. Esse é um plano típico da abertura italiana. Então, as pretas responderam com cavalo F6, outro lance muito natural de desenvolvimento, colocando mais uma peça em jogo. Outros lances, como eu disse, lances com os peões, como um lance como H6, seria um lance totalmente desnecessário. Um lance como dama F6, desenvolvendo a dama de uma forma prematura, também não seria bom, pois essa dama poderia ser atacada. Então, na fase da abertura, o ideal é que você não desenvolva a dama tão rápido, senão ela pode ser atacada pelas peças do adversário. Então aqui seguiu o cavalo F6 e as brancas fazem D4, assim controlando o centro. E toma D4 e C toma D4. Bom, nesse é um momento muito importante dessa partida, eu quero que você preste bastante atenção agora, pois as brancas ficaram com total controle do centro, no momento em que as brancas ficam com os peões em D4 e E4. E esses peões dão uma vantagem de espaço para o branco ele pode conseguir uma vantagem muito grande. Por isso agora as pretas precisam tomar cuidado. E nesse momento da partida as pretas já cometeram um erro. As pretas fizeram o lance bispo B6. Bom, e por que esse lance é um erro? Como vai ficar claro durante a partida, você vai perceber que depois desse lance, o bispo B6, as pretas vão perder vários tempos com as peças. As pretas vão acabar mexendo várias vezes com a mesma peça, peças que já estão desenvolvidas. Então, nesse momento, seria muito importante as pretas pensarem em lutar contra as ideias do adversário. E como que as pretas poderiam fazer isso? Primeiramente, fazendo o lance bispo B4 cheque, pois dessa forma as pretas não vão perder tempos com as peças. Por exemplo, depois do lance bispo D2, seria possível jogar com bispo por D2, cavalo por D2, e agora, que é o momento mais importante, em que as pretas precisam lutar contra o centro das brancas. As pretas precisam fazer algo, senão as brancas vão começar a avançar esse forte centro e assim ir atacando as peças das pretas. As peças das pretas vão perder tempos. Então, nesse momento, D5 seria um lance muito forte, contra-atacando no centro e assim destruindo o centro das brancas. Por exemplo, depois de E por D5, cavalo toma D5, roque, roque, e surge uma posição equilibrada, onde os dois lados conseguiram assim terminar o desenvolvimento das peças e existe aqui um equilíbrio na posição. Então o lance D5 seria muito importante pensando em lutar contra as ideias do adversário. No entanto, as pretas fizeram um lance bispo B6. Bom, e agora eu quero passar um conceito importante para você no jogo da abertura, que quando você consegue uma vantagem, quando o seu adversário ele começa a ir contra esses princípios, de repente ele perde tempos com as peças, faz mais de um lance com a mesma peça, faz lances desnecessários com os peões, é importante que você entenda um conceito do jogo na abertura, que quando você tem vantagem, você tem uma vantagem no desenvolvimento, ou seu adversário está com o rei no centro, por exemplo, quando você tem essa iniciativa, quando suas peças ficaram ali mais ativas, você é obrigado a atacar. Porque se você não aproveita essa vantagem, se você não consegue punir os erros do seu adversário, essa vantagem ela pode desaparecer. Então, vindo aqui para a partida, depois do lance bispo B6, as brancas precisam utilizar esse forte centro de peões. E como que as brancas vão fazer isso? Atacando, avançando esse centro. Então, por isso, nesse momento da partida, o Euwe fez o lance D5. Assim, avançando o centro, já atacando as peças do adversário. Então, dessa maneira, ele vai conseguir punir os erros das pretas, né? O bispo B6, que foi um erro na abertura. Então, outra maneira seria jogar com E5. Também seria um lance muito forte, já atacando o cavalo de F6. Por exemplo, se as pretas tivessem que jogar com o cavalo G8, então as pretas já ficariam com o rei no centro, já não poderiam rocar, não conseguiriam colocar esse rei em segurança e as brancas já poderiam iniciar um ataque imediato. Por exemplo, jogando com D5,
cavalo de C7, D6, cavalo C6 e agora dama D5, que já ameaça mate em F7 imediatamente, e as pretas não possuem uma maneira de defender essa ameaça de mate. Se jogar, por exemplo, cavalo H6, bispo por H6, e assim as brancas já conseguem ganhar uma peça inteira. Então essa seria uma maneira de punir o erro das pretas, e outra maneira, o D5, que foi jogado na partida. Então agora as pretas vão começar a perder vários tempos com as mesmas peças, e essa luta pelos tempos ela é muito importante quando a gente fala sobre o desenvolvimento. Você começa a perceber que está tudo ligado. Então os três princípios, tanto desenvolvimento, controle do centro e lutar contra as ideias do adversário. Bom, então aqui depois de cavalo E7, as brancas fizeram E5, cavalo E4 e agora roque. As pretas conseguiram rocar também. No entanto, o preto está atrasado no desenvolvimento, ainda precisa desenvolver toda a ala da dama, e os cavalos que já perderam alguns tempos ainda vão perder mais tempos. Por exemplo, depois do lance dama E2, já ataca o cavalo de E4, cavalo C5, B4, e o cavalo ele vai parar no canto do tabuleiro, depois no lance cavalo A6. Então esse cavalo ele perdeu vários tempos, veio para E4, C5, depois A6, isso deixa o preto muito mal desenvolvido. E agora as brancas precisam continuar jogando com energia, as brancas precisam continuar atacando nessa posição. Então não é o momento de fazer lances passivos, como por exemplo um lance como A3 defendendo o peão de B4 ou H3. As brancas precisam continuar atacando. Então por isso as brancas fizeram aqui D6. Já ataca o cavalo de E7, então seguiu com C toma D6, E toma D6, cavalo G6 e agora bispo G5. Você percebe que todos os lances das brancas são lances de ataque, ou lance atacando peça, sempre buscando a iniciativa, sempre tomar as ações, sem perder tempos, né? Então aqui bispo G5, dama E8, e agora o branco ele já consegue ganhar material fazendo o lance bispo E7, porque agora as brancas vão ganhar uma qualidade. Já ameaça o lance bispo por F8 e o preto ele simplesmente não tem defesa. Então você pode observar como que surgiram problemas rápidos na posição das pretas. E por que isso? Porque as pretas desrespeitaram os princípios do jogo na abertura. Bom, então aqui depois do lance bispo E7, seguiu com rei H8, cavalo C3, cavalo por B4 e agora torre de A, E1. Então o branco está com todas as peças em jogo, todas as peças desenvolvidas, e as pretas mal conseguiram desenvolver as peças. Então a torre de A8 continua na casa inicial, bispo de C8 também, e o preto já não tem tempos para resolver essa posição. Essa é uma posição que praticamente já está perdida para as pretas. Depois de torre de A1, seguiu o cavalo C6, então bispo por F8, as brancas já conseguem ganhar material, dama por E2, torre por E2, cavalo por F8, e agora as brancas fazem o lance torre E8, que já cria a ameaça de torre por F8 mate, então seguiu rei G8, e agora cavalo D5, com a ameaça de cavalo E7 cheque, e o preto ele não tem como defender essa ameaça. As pretas tentaram G6 para escapar com o rei para G7, então seguiu com cavalo E7 cheque, e aqui acontece que se jogar rei G7, então está caindo uma peça, está caindo mais material, vai cair o bispo de C8, e se jogar com cavalo toma E7, então é possível fazer D por E7, e as brancas também conseguem ganhar material. Por esse motivo, depois do lance cavalo E7, as pretas abandonaram. Então, esses princípios são extremamente importantes para o jogador conhecer, para o jogador dominar quando nós falamos sobre o jogo na abertura, pois muitas das decisões que você vai tomar durante a abertura são relacionadas com esses princípios. Então é muito importante que você conheça exemplos, conheça modelos de como jogar na abertura e sempre respeite esses princípios, para que você possa aprofundar ainda mais
nesses fundamentos, eu preparei para você um material complementar onde você vai encontrar no final dessa aula em que você vai poder aprofundar ainda mais em todos esses princípios que nós vimos com esse primeiro exemplo, certo? Bom, e agora que você já conhece esses princípios do jogo na abertura, ou então revisou esses princípios, nós vamos entrar no estudo de aberturas com o meio-jogo. Eu quero te explicar exatamente qual é o processo para você estudar aberturas e conseguir assim entender os planos, tanto na abertura quanto na transição para o meio-jogo. Bom, e algo que eu quero deixar claro já para você é que tanto na abertura quanto no meio-jogo existem padrões que se repetem. E eu quero te mostrar agora exatamente como eu aprendi isso. Então, depois de alguns anos estudando abertura da maneira errada, eu já te contei que eu estudava aberturas memorizando lances. Então, depois de um bom tempo ali batendo a cabeça, quebrando a cabeça, eu fui descobrir como estudar aberturas da maneira correta e entender o porquê de cada um dos lances. E é esse conhecimento que eu consegui depois de alguns anos que eu quero te passar agora, certo? Bom, então como que foi isso? Analisando partidas de campeonato.